Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos aí do canal Lances Inéditos, trazendo logo cedo o vídeo aqui com as notícias do Corinthians. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, você que já é inscrito, deixa o seu like aí para fortalecer, deixa o seu like aí, deixa no comentário aí desse vídeo o seu nome, a sua cidade, você é corintiano de qual cidade, e eu estarei mandando um abraço especial para você. No vídeo de hoje estaremos falando sobre o novo técnico do Corinthians. O Corinthians está acertando a contratação do Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, e lembrando que logo mais teremos Santos e Corinthians, clássico paulista pelo Paulistão 2024. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Semana passada, no fim da semana, o Corinthians perdeu para o Novo Horizontino. Não foi no começo da semana, mas no começo da semana que ficou mais absurdo com a história da tentativa de contratação do técnico Márcio Zanardi, do São Bernardo. Bom técnico. Vamos proteger o nome do técnico porque a confusão... O rei da confusão, ei João, não é Rubão, é João. Mas o fato é que o Márcio Zanardi não pode ser técnico do Corinthians no Campeonato Paulista, porque ele já dirigiu o São Bernardo e o regulamento mostra que não pode. Isso nos remete a histórias do passado, histórias curiosas do passado. A auto-entrevista de Salvador Hugo Palaia no Palmeiras, lembra? Ele dizia: eu vim aqui, vocês podem me perguntar isso, vocês podem me perguntar isso aqui e eu vou responder aquilo. E vocês também vão me perguntar aquele outro e eu posso responder aquilo outro. Foi uma das cenas mais cômicas da história das entrevistas coletivas de diretores, presidentes de clubes no Brasil. Tem outras, né? A cena fantástica que virou documentário da ESPN do Vassoura, o diretor do Flamengo, ao anunciar Valdemar Lemos como novo técnico. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Valdemar é o... Você lembra disso? Teve o Zé Augusto Bastos Neto no São Paulo, que em 98 entrou em campo no CT da Barra Funda e foi ensinar o Márcio Santos a cabecear. E ele dizia, é assim, ó. O presidente do São Paulo queria ensinar um zagueiro campeão do mundo como cabecear. Bastos Neto também foi famoso por uma frase, quando o São Paulo reformava as arquibancadas do Morumbi, ameaçadas, e era preciso comprar amortecedores, instalar os novos amortecedores para dar segurança para a estrutura do estádio. E numa entrevista ele disse, o torcedor do São Paulo, ele quer saber, ele pede, queremos jogador, jogador, jogador. Ele não fala, queremos amortecedor, amortecedor, amortecedor. O folclore das entrevistas de técnicos, de presidentes, principalmente presidentes e diretores de futebol no Brasil, é gigantesco, mas igual a essa é difícil. Bastava ler o regulamento do Campeonato Paulista e não ia passar pelo vexame de deixar vazar a informação de que ia contratar um técnico que não podia ser técnico no campeonato em que o Corinthians está ameaçado de rebaixamento. Haja vexame isso. Fala, João! E realmente a fiel torcida corintiana tem motivos para estar preocupada. 2024 começa de maneira terrível. Mano Menezes foi demitido ontem e tinha assinado um contrato na gestão anterior de 2 anos e com uma multa de 20 milhões de reais. O Corinthians, que já tem muita conta para pagar, agora arrumou mais uma. Mano Menezes realmente não foi feliz nessa passagem pelo Timão. 4 derrotas seguidas, declarações que não pegaram bem, ele tinha perdido o comando do grupo. Dos males, o menor. Se tem que trocar o treinador, que troque no início da temporada. Mas uma coisa é certa, o Corinthians está perdido e o fantasma do rebaixamento, Brasileirão, Paulistão, está de olho no Timão. Concorda comigo? Fala, João!
meus amigos, o Corinthians tem um novo técnico. É o Antônio Oliveira, o português do Cuiabá. Garoto novo ainda, sem experiência, vai pegar uma bucha danada no Corinthians. Dirigir o Cuiabá é uma coisa, dirigir o Corinthians é bem outra, né? E muito complicado o Corinthians. Corinthians que tá muito bagunçado. Bagunçado pela dupla Pink e Cérebro, né? Que é os dois nossos protagonistas, Augusto Melo, presidente, e o Rubão, que é gerente de futebol. Só fazem bobagem. Né? Espero que eles deem a guarida necessária para esse rapaz, senão ele se queima no cenário brasileiro. E ele até que tem um potencial interessante. E outra coisa, né? Ficou chato a contratar o Antônio Oliveira, que é um garoto ainda, porque o São Paulo é que inventou essa onda do Carpini, né? Então o Pink e o Cérebro, sem ter saída, foram atrás, né, do Júlio Casares e acabaram contratando um treinador parecido, similar, como diria o meu cunhado inglês, né? Similar, né? E similar e similar, genérico e genérico, não é o Carpini, mas é o Antônio, né? Vai dar certo? Só Deus sabe. E tenho dito. Todo mundo que está com a gente, cedão hoje, né? Cedão hoje, ó, matinê, depois do jogo da matinê. Não tivemos muitos jogos importantes, né, na terça-feira, e realmente o tema do dia é o Corinthians, né? A gente amanheceu com a história do Cuca, uma matéria do All Sport dizendo que o Corinthians iria levar o nome do Cuca a Gaviões da Fiel para ver se aprova ou não aprova. Mas tinha que levar para as outras pessoas, porque a Gaviões aprovou da outra vez. Exato. Então, quer dizer, me parece claro que era solta aí o nome do Cuca para ver como é que vai ser a reação ao longo do dia. E eu nem acho que a reação foi negativa a ponto de termos a notícia de hoje à noite, que é o Corinthians dizendo que nunca procurou o Cuca, não quer saber do Cuca e não está na lista o Cuca, enfim, sei lá. Poderia ser um nome, lógico. Né? Até porque o Cuca, ele chegaria a uma nova entrevista coletiva como técnico do Corinthians, podendo dizer que o julgamento dele lá na Suíça foi cancelado e que ele é inocente e que ninguém pode acusá-lo de nada. Então, mudou um pouquinho o status legal do Cuca de tudo aquilo que aconteceu na Suíça. Se você quiser forçar a barra, dá para forçar a barra, né? Mas não, o Corinthians depois falou-se do Antônio Oliveira, do Cuiabá, né, o português, tá aí, ó, ele atrás da gente, ele que sempre usa uma calça abaixo do joelho, né, muito calor lá em Cuiabá, tem estilo, né, tem gente que tem estilo, tem gente que não tem. E também se falou muito do... Falaram do Pedro Caixinha, mas era o mesmo problema do Zanardi. Tem o Antônio Oliveira, e o que era do Vasco, caramba, do Bragantino, do Vasco. O Barbieri. O Barbieri é outro nome, me fugiu aqui o nome do Barbieri. É outro nome que está aí em pauta. Agora, você percebe que a lógica é nenhuma, né? Que é o que vem acontecendo no Corinthians nos últimos anos. Não, eu acho até que teve um pouquinho de lógica, a sequência não tem... É um erro porque 2 desses 3 técnicos não podem trabalhar agora no Corinthians, os 2 que eu citei, o Zanardi e o Pedro Caixinha. Sim. Mas quando você fala em Zanardi, em Pedro Caixinha e Antônio Oliveira, você está falando de um técnico, pelo menos, da nova geração, de um técnico estudioso, de um técnico que tenta ou que ousa fazer algo diferente do que os técnicos vinham fazendo. Então ali eu vejo um pouco de lógica. Só que você não pode contratar nem o Caixinha. Aliás, o Caixinha, mesmo que pudesse, não conseguiria, porque o Caixinha não vai sair agora do Bragantino. O Caixinha não saiu do Bragantino para ir para o São Paulo, que está muito melhor estruturado do que o Corinthians, que é um elenco campeão. Para que ele vai sair para ir para o Corinthians? Pegar essa bucha, né? Não tem nenhum sentido, né? Nem o Caixinha, nem o Vojvoda, que acaba de renovar com o Fortaleza. Agora, Júlio, a gente chega sempre na mesma questão, né? Você tinha o Mano, demite o Mano, mas vai contratar alguém melhor do que o Mano? E eu não morro de amores pelo Mano Menezes, já cansei de falar isso aqui, mas... Não, e você... Não tem esse grande técnico no mercado. Pelas notícias como elas se desenrolaram ao longo do dia ontem e hoje pela manhã, Tomás, aparentemente, porque depois do jogo contra o Novo Horizontino no domingo, ao longo do domingo, a versão, o Augusto Melo, como você disse ontem, né, parecia o Lázaro, né, negando
Jesus Cristo, foi você que falou isso? Parece, é São Pedro, né? São Pedro, né? Lázaro é quem Jesus ressuscita. Tô bem. Você faltou na aula de religião. Faltei bem nessa aula, eu faltei nessa aí. Mas eu... que vergonha. Meu pai, essa hora, deve estar lá em casa, assim, coçando a cabeça. Mas o Augusto Melo passou o domingo inteiro dizendo que o Mano era técnico do Corinthians. E pelo que a gente viu do desenrolar das notícias ontem, o Corinthians se reúne com o Zanardi, tipo, vai fechar com o Zanardi. Fechou com o Zanardi, demite o Mano, acabou. Aí descobre que o Zanardi não pode ser técnico no Paulista. E aí o Mano já está sabendo, obviamente... Você é obrigado a demitir o Mano, inclusive, vai exigir, e está correto ele, cada centavo do Corinthians, o que está ali na multa contratual, e o Corinthians ficou sem técnico. Então, o plano A não podia ser, não tinha B, não tinha C, não tinha D. É um amadorismo, Tomás, sinceramente. Olha, se a gente tivesse 50% desse nível de amadorismo aqui na nossa redação do Depois do Jogo, o programa aqui não entrava no ar. Não entrava. E você aí na tua casa também não ia conseguir fazer o teu trabalho. E o professor não ia conseguir fazer uma prova para os alunos. E o médico ia fazer uma besteira com bisturi na mão. É um amadorismo que é muito difícil de descrever. O técnico que está no Cuiabá, Antônio Oliveira, é o favorito para assumir o Corinthians. A diretoria já abriu negociações nessa terça e teria já acertado condições para o contrato de 1 ano. A multa para tirar o treinador do Cuiabá é de R$1,1 milhão. Pedro Ramiro, repórter da nossa rádio Bandeirantes, já inclusive trouxe a informação de que está tudo fechado entre o Coringão e Antônio Oliveira. Aparentemente, ele será o nome, mas eu lembro, e confio plenamente na informação do Pedro Ramiro, mas eu lembro, vou contar um caso aqui, ontem, um outro dirigente confidenciou a um outro setorista do Corinthians, de uma outra rádio, que o Zanardi já estava, naquele momento, acertando que seria o novo técnico do Corinthians, porque ele não sabia, ele não tinha, assim como ninguém no Corinthians tinha ainda a informação. Ele também não sabia, né? De que o Zanardi não poderia trabalhar no Corinthians. O Antônio Oliveira, aparentemente, não tem nenhum empecilho para trabalhar no Corinthians, então deve ser mesmo o novo comandante alvinegro. Tomás, eu sinceramente acho que seria um prêmio muito grande para o que o Antônio Oliveira mostrou no futebol brasileiro até hoje. Porque o Antônio Oliveira não chega lá de Portugal, como veio o Vitor Pereira, por exemplo, que nunca havia trabalhado aqui, tinha lá um currículo, muito bom no Porto, não tão bom em outros lugares, posteriormente. O Jorge Jesus, obviamente, tinha um currículo já muito mais extenso em Portugal. Quem mais de português? O Abel Ferreira. O Abel chegou sem currículo, certo? Passou ali uma temporada lá no PAOK do Chipre. O currículo do Abel é que nem quando você encontra um currículo teu com 18 anos, né? Você bota bem grande, assim, inglês fluente, né? Aí no teu currículo de hoje, depois de 20 anos, o inglês está ali. Não, é quase o que menos importa, né? Então, o currículo do Abel estava bem grande, assim. Ganhei um jogo do Jorge Jesus, eliminei o Benfica da Champions League. Hoje, esse jogo mínimo. Nem aparece no currículo do Abel Ferreira, né? Então, o Abel Ferreira chega, você não sabe o que esperar. Pode dar certo, pode dar errado. O Antônio Oliveira, você já tem um bom cardápio de observações para serem feitas, né? Você já tem uma amostragem interessante. Ele já passou pelo Atlético Paranaense, ele era interino, virou principal, já foi demitido, já passou pelo Curitiba, já passou pelo Cuiabá, já foi demitido do Cuiabá, já voltou para o Cuiabá, né? E eu não vejo no Antônio Oliveira, assim, algo extraordinário. Principalmente se a gente olhar no Atlético Paranaense, que já é um clube mais estruturado. O trabalho do Cuiabá no ano passado foi bom? Foi bom. Foi ok. Se ele fosse técnico do Corinthians e tivesse feito o brasileiro que o Cuiabá fez no ano passado, a gente teria considerado bom? Acho que não. E ele teria sido demitido naquele momento do campeonato em que o Cuiabá passou, sei lá, 7, 8 jogos sem vencer. Teria sido demitido do Corinthians. Mas não tem a menor dúvida disso. Nenhuma. Teria sido mandado embora. Então, é um tiro no escuro. No escuro. Não é tão escuro, mas é um tiro muito arriscado. Não deixa de ser uma aposta.
Lembrando que tem uma multinha aí, né? Já tem a multa do Mano para pagar, agora tem a multa para o Cuiabá também, né? E que é uma multa a mais, né? Uma de rodízio, uma de... Números de Antônio Oliveira pelo Cuiabá, 66 partidas, 24 vitórias, 19 empates, 23 derrotas. Isso é uma campanha aqui no Corinthians. Mas tem que levar em consideração que o elenco do Cuiabá é menos milionário que o elenco do Corinthians. Será que se o Antônio Oliveira for mesmo pro Corinthians, o Cuiabá vai atrás do Mano? Seria interessante, né? Acho que não, né? O Mano falou, o que falou do Cuiabá teve até nota. 45,9%. Não tinha lembrado desse detalhe. Você fez. Boa. Que, aliás, também o Mano não falou nada demais na minha avaliação. Mas, ainda no Cuiabá, só abrindo um parêntese, o Daverson brincou com o misto outro dia, né? Comeu um sanduíche depois do gol contra o misto. Porque lá no campeonato... E aí a diretoria do misto já emitiu um comunicado, ironizando, dizendo que talvez o Daverson já esteja ensaiando para a próxima profissão dele, porque ele está deixando o futebol, talvez ele seja um palhaço. O pessoal está muito melindrado, né? Poxa, brincadeira. Entre tantas coisas erradas que o Daverson fez... Tá ótimo essa aí, também acho. Desse eu tô do lado do Daverson. 45,9% de aproveitamento superior ao do Mano. Os mais jovens, a gente precisa explicar que o misto é um time grande do Mato Grosso. Exato. Sempre foi o maior do Mato Grosso, né? Estou enganado? Não, né? Não sei se foi o maior, mas dos dois maiores, pelo menos. Eu não lembro qual o outro time do Mato Grosso. Pra mim, se me perguntassem na infância... O Operário é do Mato Grosso do Sul. O Operário do Mato Grosso do Sul. Exato, de Campo Grande, né? Isso. Enfim. O misto sempre foi o maior lá. Agora, Júlio... O futebol matogrossense e sul-matogrossense, convenhamos, nunca foram relevantes no Brasil, né? Não, infelizmente não. E o Cuiabá agora está querendo mudar essa história com o dinheiro do agro, o investimento feito, o trabalho bem feito, com um estádio de Copa do Mundo que caiu no colo ali da cidade, né? O nosso João Salles, nosso diretor, está lembrando que a torcida do misto é a maior do Mato Grosso. Sim. Tudo bem. Ô, Júlio, eu imagino que você não sugeriria o nome de nenhum técnico estrangeiro. Claro, o Antônio Oliveira é português, mas eu digo um técnico que seja fora do país, que não conheça o futebol brasileiro. Eu tenho um técnico estrangeiro para o Corinthians. Mourinho. José Mourinho. Seria um... E o Corinthians tem a obrigação de tentar o Mourinho. Sabe por quê? O Mourinho nunca esteve tão fácil. Isso é verdade. O Mourinho, ele já não tem... Ele é muito inteligente. Ele sabe que ele não tem mais mercado nos principais clubes europeus. E esse grupo, isso que a gente precisa entender, né, Tomás? Para quem não acompanha o futebol europeu de perto, ou mesmo para quem acompanha, a ficha não caiu. O grupo de grandes clubes europeus, de maiores potências, é igual o grupo de grandes do Brasil hoje. Sim. São 4 ou 5. O dinheiro está ali no City, no United mal gerido, no Liverpool agora, no Bayern, no Real, e nem o Barcelona você pode pôr nisso aí. Entendeu? Mas se você quiser fazer um grupo de 10 principais, 10 assim, nenhum desses 10 vai atrás do Mourinho. O Mourinho não tem mais mercado. O Mourinho é visto na Europa como Vanderlei Luxemburgo é visto no Brasil. Algo do passado. Um cara ultrapassado. Eu não estou falando que é justo, injusto, certo ou errado. Mas essa é a imagem geral que o Mourinho desperta na Europa. Depois dessas passagens recentes. Aí ele já caiu para um outro patamar. Patamar de clubes médios. Que talvez sejam até grandes do seu país, mas médios no contexto europeu. Exemplo, Roma, que era onde ele estava, né? Da Roma, ele vai para onde? Não tem mais mercado legal para o Mourinho na Europa. E aí, se você chegar para o Mourinho e perguntar assim, você prefere pegar o Corinthians, e ele sabe o que é o Corinthians. Você prefere pegar... Tem jogo do Corinthians na Copa Sul-Americana. O Mourinho adora o Brasil. Exato, recente, né? Ele adora o Brasil. Vem passar as férias aqui, conhece da nossa cultura, conhece o jogador brasileiro. Passaram quantos pelo Mourinho? Se a gente falar aqui rapidinho em 30 segundos, a gente vai lembrar uns 25 nomes. Sim. Só no Real Madrid, Marcelo, Kaká, aí depois Deco no Porto, Pepe. Lá atrás, Ramires no Chelsea. Nossa, é tanto jogador brasileiro que até Davi Luiz, até me confundo, né? Diego Costa, então ele conhece os bonzinhos. Carlos Alberto do Porto. Carlos Alberto, conhece os bonzinhos, conhece os baladeiros, conhece os mau caráteres, conhece Cara, ele conhece todo tipo de jogador brasileiro. Conhece a cultura brasileira, conhece o idioma, gosta da cultura brasileira, conhece o futebol brasileiro. Cara, o que é melhor pro Mourinho? Vir pro Corinthians ou ir pro Vitória de Guimarães?
Vir pro Corinthians ou ir pro Valência? Vir pro Corinthians ou ir pro Shakhtar Donetsk? Então é óbvio que o Mourinho nunca esteve tão fácil. O Corinthians tem a obrigação de tentar. Pelo jeito. Obrigação. Mas pelo jeito não vai. tentou, não irá tentar. Agora, tem a questão não sabem nada. Né? Não, mas tudo bem, mas pergunta. Chega pro Mourinho e fala, Mourinho, é o seguinte, nós temos esse orçamento aqui. Vai bater R$1 bilhão esse ano. Tá bom? Reconstrução, nova diretoria. Temos essa dívida aqui. Eu consigo te pagar no primeiro ano tanto, no segundo ano esse outro tanto. Se no meio do caminho as coisas não tiverem dado certo, a gente precisa ter uma cláusula baixa, porque é a minha realidade financeira. Abre o jogo com o cara. Eu tenho tanto para contratação, o elenco que você tem é esse, e deixa ele escolher. Se ele escolher, não, muito obrigado, graças, que o Mourinho é todo metido a falar espanhol também, e não quer. Aí você vai no Antônio Oliveira, entendeu? Mas Portuga por Portuga eu fico com o original. Muito bem, tá certo. Seria um espetáculo, seria uma atração absurda. Poderia dar certo, poderia não dar, mas seria uma atração absurda. E ele tá light. Brasileiro. Ele não tá que nem o Abel Ferreira, que é que nem o Mourinho ontem, né? Eu estava lá no Santiago Bernabéu quando o José Mourinho deu a coletiva mais ácida da vida dele, né? Muito famosa, inclusive, ficou. Que é aquela do porquê. Que ele perguntou 200 vezes por que o juiz tal ajudava o Barcelona. Por que esse? Por que aquele? Por que aquele? E deu aquela descascada no Guardiola. Veio o Guardiola depois, era antes daquela semifinal da Champions 2011. E também fez a maior dupla de coletivas, acho que da história do futebol europeu recente, foram aquela uma depois da outra lá em 2011. Ele não está mais ácido, ele tá leve. Zezinho, paz e amor. Ele tá leve. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo com as notícias do Corinthians de hoje. Corinthians que enfrenta o Santos logo mais. E vamos ver se até o final do dia o Corinthians fecha aí a contratação do novo treinador. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.